Então, irmãos, vamos começar o estudo dessa noite, né? Queria convidar você a abrir sua Bíblia nos textos que nós vamos ler, de Isaías, Jeremias e Romanos, todos eles. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem clássica do oleiro, né? Uma passagem famosa da Bíblia, tão citada, cantada em prosa e verso, né? De várias maneiras, mas uma passagem muito bacana. Vocês estão com frio? Tá bom? Tá tranquilo? Ah, que bom. Não vai fazer frio não, vai ficar bom. Vou pedir, irmã Denise, faz um favor para mim, fecha essa porta aí para mim, por favor. Isso, só fechar, obrigado. Então vamos abrir, meus irmãos, Isaías 29, 16. Isaías 29, versículo 16. Isaías 29, versículo 16. Vamos começar o nosso estudo dessa noite. Isaías 29, versículo 16. Todo mundo já abriu? Já? Então vou ler. Como sois perversos! Por acaso o oleiro é como o barro para que a obra diga acerca do artífice? Ele não me fez, e o vaso formado diga de quem o formou. Ele não tem entendimento? Isaías 64, 8. Mas agora tu és nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Eu vou ler de novo. Mas agora tu és nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Agora vamos ler Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. Todo mundo já abriu? Jeremias 18, do 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à oficina do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora vamos ler Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Então vou ler de novo. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro vaso para uso desonroso? Amém? Vamos orar, meus irmãos, para nós começarmos o estudo. Senhor, nós te rendemos graças porque a tua palavra é luz, ela traz clareza à nossa mente e entendimento ao nosso coração. Por isso eu oro nessa noite para que o Senhor nos abençoe, nos dê direção, nos dê graça, nos dê entendimento, nos ajude a pensar melhor sobre aquilo que somos, sobre aquilo que fazemos, para que possamos avançar e amadurecer na tua presença.
É o que eu te peço junto com os meus irmãos nessa noite. Amém. Irmãos, esse texto de Jeremias, né, é o texto central que a gente está estudando hoje, porque nós estamos estudando Jeremias já desde fevereiro, né? Estamos estudando o livro de Jeremias, e esse texto é um texto já consagrado, todo mundo conhece, né? Tem um monte de músicas aí que a gente canta nas igrejas relacionadas a esse texto, o oleiro, e todas as vezes que a gente canta as músicas e lê os textos, o que a gente pensa? Vamos pensar na música mais famosa de todas, né? Como é que é aquela música mesmo? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, não é isso? Quebra a minha vida. Então, toda vez que a gente canta essas músicas, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Essa música está falando de quê? De entrega, isso. De quê? Quebrantamento, mais do que está falando? Transformação. As músicas que cantam e as poesias que falam do vaso e do oleiro, elas estão falando de quê? De um desejo ou de uma obrigação? De um desejo, não é isso? As pessoas desejando o quê? Que Deus transforme as suas vidas, né, do jeito que Ele quer. Não é isso? É assim que a gente canta, é assim que a gente ouve, é assim que a gente estuda o tempo todo. Muito bem. Só que a história do texto de Jeremias não é uma história sobre quebrantamento. A gente canta, a gente fala, cita, mas assim, o que a gente está cantando está meio que ao contrário do que a gente está lendo. A história de Jeremias, que é uma história muito característica, muito importante da Bíblia, ela não fala de quebrantamento em momento nenhum. Não é uma história de quebrantamento. É uma história de orgulho. O texto de Jeremias não fala de quebrantamento. Ele fala de orgulho. A maneira como Deus trata e trabalha com o orgulho do ser humano. Então vamos pensar no texto bem devagarzinho para a gente não dar nó no cérebro, né? Importante é isso. E por que a gente tem que estudar devagar para não dar nó no cérebro? Porque quase sempre, em muitos casos, né, as coisas que nós cremos estão relacionadas com o senso comum e não com aquilo que a Bíblia diz. Muita coisa que a gente acredita tem a ver com o senso comum. Todo mundo pensa assim, todo mundo crê, todo mundo concorda e a gente vai repetindo numa boa. E não é necessariamente isso que a Bíblia ensina. Então esse provavelmente é um caso. Como é que a gente vai meditar no texto? Primeira coisa é entender que o texto está ligado ao homem, ao autor, ao personagem, ao seu tempo e à sua época. E nós já estudamos aqui que o profeta Jeremias é o profeta que Deus levanta para confrontar o povo de Israel, de forma mais específica, o povo que está no sul de Israel, que é a tribo de Judá. E o que Jeremias está anunciando? Ele está anunciando o juízo de Deus. Isso nós já estudamos aqui, estamos repetindo constantemente. Jeremias está anunciando o juízo. O povo está em pecado, o povo está distante, o povo está longe de Deus, o povo não ama Deus, não se relaciona com Deus, quebrou todos os pactos, todas as alianças, e agora Deus vai efetivar, realizar o seu juízo. Mas antes que isso aconteça, antes que o juízo venha com tudo, Deus manda Jeremias. E Jeremias é o profeta que vem para proclamar o juízo, porque nós já estudamos aqui também que para muita escuridão, muita luz. Para muito distanciamento, Deus sempre levanta homens e mulheres que se tornam porta-vozes. Eu me lembro que a primeira aula que nós tivemos sobre Jeremias, o tema da aula é esse: Jeremias, o porta-voz de Deus. Deus sempre avisa antes de efetuar juízo. A própria Bíblia, né, que está na nossa mão, é um aviso de Deus, não é verdade? Já falei aqui também, né, que o Apocalipse
é o spoiler de Deus. A gente já sabe o final. Já sabe que vai ter juízo, já sabe que o inimigo vai ser derrotado, já sabe que o pecado vai ser condenado, já sabe que Jesus vai vencer. Então, de alguma forma, Deus está avisando o tempo todo. Jeremias é o homem que Deus levanta para dizer: o juízo está chegando, o juízo está chegando, né? E Jeremias, nós também já estudamos isso, ele tem uma missão muito difícil, que é servir a Deus no momento de catástrofe, no momento de caos. É bacana você ser obreiro, pastor, líder, né, de uma igreja que dá certo, né? Mas é muito difícil você trabalhar num lugar onde as coisas não dão certo. Você pregar para um povo que não quer aprender, né? É muito legal quando você tem uma família onde o pai e a mãe, né, tem o respeito dos filhos, né, tem a devoção dos netos, mas é muito difícil você dar um grito e os filhos não obedecerem, né, ninguém dá atenção. É muito difícil você dar uma voz de comando e não ter resposta. Mesma coisa você chefiar uma empresa, ou coordenar, ou gerenciar um departamento e ter cooperação. É muito bom você trabalhar num ambiente de cooperação. Agora é péssimo você trabalhar num ambiente onde as pessoas são traidoras, mentirosas, não colaboram, são egoístas. Todos nós gostaríamos de trabalhar num ambiente de cooperação. Todos nós gostaríamos de estar numa família onde os filhos, netos, sobrinhos respondem no seu primeiro comando. Todos nós gostaríamos de servir numa igreja onde tudo funciona. Esse é o nosso sonho. Só que no caso de Jeremias é tudo ao contrário. Ele está pregando para um povo que não escuta, ele está proclamando a palavra para um povo que não se interessa, ele está falando de um Deus que o povo não ama, e foi ali que Deus o colocou para servir. Ok? Então ele tem uma missão muito difícil, uma missão muito complexa, muito complicada, né? Eu gostaria muito de ter só missões fáceis, mas a vida não é feita de missões fáceis. A vida também é feita de missões difíceis. E qual é o pensamento central do texto, né? Qual é o ponto central do livro de Jeremias? O ponto central, nós já estudamos também, é castigo e restauração. Deus vai castigar e vai restaurar. E já estudamos aqui também que castigo e restauração estão dentro do pacote. Já falamos sobre isso aqui no outro encontro, né? Então, pais e mães, todos nós, inclusive eu, castiga e restaura, está dentro do pacote. Corrige e acelera, né? Chama atenção e motiva. Se só castiga não funciona, se só motiva não dá certo. Tem que ter as duas coisas, corrige e conserta, exorta e incentiva, aplica o castigo e aplica também algo melhor. Esse é o papel dos pais, o tempo todo. Esse também é o papel de Deus. E o trabalho de Jeremias é dizer isso. O juízo é inevitável, vai acontecer, para que haja conserto, para que haja restauração. O que Jeremias está dizendo? Se não houver juízo, se não houver castigo, se não houver correção, não haverá restauração. Porque o povo está perdido. Então Deus, como Pai, vai estender a sua mão para corrigir, para que haja acerto e melhoria. Se não tiver correção, não tem melhoria. Se não tiver correção, não tem melhoria. Ontem eu mandei para a Glaucia, para minha esposa, né, um linkzinho que eu vi lá no G1, mandei para ela, não sei nem se está aqui, se estiver aqui eu vou ler para vocês, que ela ficou, tadinha, ficou em estado de choque. Se ela estiver me vendo aqui agora, né, ela vai falar assim, nossa, lá vai ele falar de mim de novo, né? Mas eu mandei para ela um link ontem, vou ver se tem a notícia aqui para mostrar para vocês. A notícia é muito interessante, né? Deixa eu ver se tem aqui. Acho que tem. Aqui, achei. Na Espanha, adolescente processa a mãe por obrigá-lo a trocar o celular pelos estudos. Está no G1 de ontem. A mãe proibiu o adolescente de ficar com o celular, tomou o celular da mão do adolescente e falou, vai estudar. Aí sabe o que ele fez? Entrou na justiça contra a mãe.
Processou, está aqui, a notícia de ontem, não inventei não, está aqui o link. Viu? O que você faria com um adolescente desse? Tacava fogo? Cuidado que você vai falar que está filmando. Tacava fogo, jogava do segundo andar, apedrejava. Lá na lei de Moisés, o que está escrito lá, você sabe? Nós já estudamos aqui também. Na lei de Moisés ensinava a fazer o que com o filho rebelde, dona Nélia? Apedrejar. Na lei de Moisés tinha um dispositivo lá, uma emenda parlamentar, que dizia que se ele não fosse obediente, fosse rebelde, ele tinha que ser apedrejado. Olha que coisa difícil, né? Correção difícil. Bom, mas aí a Bíblia tem um monte de orientações para pais, né? Corrija o teu filho, seja duro no momento certo. Tem textos até difíceis, né? Dê com ele na pedra. O filho do Ângelo está me olhando ali com o olho arregalado. Dá com ele na pedra. O Ângelo está pensando, pô, essa é uma boa ideia. A Bíblia está dizendo o quê? Que o juízo, que é uma palavra bíblica para correção, o juízo é uma prova de fidelidade. Deus só corrige aquele que ama. E o pai só perde tempo corrigindo quando ele ama. A mãe também. O patrão também. Qualquer um. Você só chama atenção, só se preocupa, só briga, corrige, só confronta, se você é fiel àquela pessoa. É uma prova de fidelidade. Que você está ali num ato de amor, de lealdade, né? Você está querendo ajudar, está querendo abençoar, está querendo que a pessoa melhore. Então Deus quer que Israel melhore. Quer que Israel melhore. Então vem o juízo. E Jeremias é o profeta que Deus levanta para o juízo. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos pensar numa palavrazinha da teologia. Qual é o nosso pressuposto para entender o texto do oleiro? O nosso pressuposto é esse. Deus levanta Jeremias para dizer que o juízo vem. E o profeta Jeremias é o profeta que está contando essa história. Ó, vai ter o juízo, o povo vai ser corrigido. Agora nós estamos prontos para pensar no texto do oleiro, tá certo? Vamos ler o texto? Jeremias 18, versículo 1 e 2. Quem achou? Então, bacana, né? Vamos pensar. Momento conjectura, né? Momento pensamento. Bom, se Deus tinha algo para dizer, por que ele não disse logo para Jeremias? Por que Deus disse assim, eu quero que você vá lá e veja, depois eu te falo, tem um negócio para te contar. A Jeremias sofrendo de ansiedade, né? Começa a roer a unha, me conta, não, eu quero que você vá lá e veja. Por que Deus não contou logo? Por que Deus quis que ele visse? O que vocês acham? Um exemplo prático, mais o quê? Para ele ver um exemplo prático, mais o quê? O que você acha? Você vai contar um negócio, vou contar um negócio para o Heraldo. Heraldo, vou te contar um negócio, cara, você não vai acreditar. Antes de eu te contar, eu vou te levar lá para você ver. Por que a gente faz isso? Hã? Ver para crer. Isso quer dizer o quê? O que tem que mudar? Se você precisa mostrar para a pessoa entender, o que tem que mudar? A sua visão. Beleza? Você tem que mostrar para a pessoa, não acredito, não, vou te mostrar. O que tem que mudar é a sua visão. Então, na verdade, o que o texto vai nos... Qual é a dica que o texto vai dar? Que Jeremias, o próprio Jeremias, também precisava pensar um pouco mais sobre o que Deus estava fazendo. Ele tinha já uma forma de pensar. Todos nós temos uma forma de pensar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus. E às vezes Deus nos faz passar por algumas situações, e essas situações, de uma certa forma, mudam a nossa maneira de pensar. Ah, eu achava, né, eu achava que todo mundo que faz isso é dessa maneira, mas agora eu vejo que não é assim.
Eu pensava que toda a igreja se comportava desse jeito, mas agora eu vejo que não é assim. Às vezes, a nossa maneira de pensar nos atrapalha no entendimento sobre o que Deus está dizendo. Então, o que Deus faz? Leva Jeremias até a casa do oleiro, lá na olaria, onde o oleiro está, para que ele visse o que estava acontecendo. E aí, o que Jeremias viu? Leia aí, Sheila, versículo 3. Então Jeremias, ele obedece, né? Obedece o que Deus diz e vai até a oficina e viu lá que ele estava sentado na roda, mexendo no barro, preparando o vaso, e Jeremias ficou contemplando aquele momento. Versículo 4. Muito bem, aí o que acontece? Bom, o versículo 4 tem várias dicas, né? Primeiro, foi o oleiro que desmanchou o barro ou o barro desmanchou-se na sua mão? Como é que Jeremias narra o que ele está vendo? Que o barro, né, se corrompeu, que aquela peça se desmanchou, ela perdeu o seu sentido, perdeu o rumo que o oleiro estava dando. Beleza? Ele estava dando para ela uma forma e aquela forma se desmanchou. Depois Jeremias percebeu o quê? Que ele vai pegar aquele barro desmanchado e vai fazer o quê? Mas como é que diz o texto? Que ele vai fazer um outro barro com outro vaso conforme o quê? A sua vontade, né? O seu desejo. Ele, então, percebendo que há uma mudança no barro, né? Há uma mudança de rumo naquele trabalho, ele então interfere no trabalho e faz outra coisa, toma uma decisão dele, pessoal. Ele interfere naquele negócio. E aí, enquanto Jeremias contempla, né, o que está acontecendo, Jeremias vê que o oleiro vai moldando um novo vaso. Um novo vaso a partir da massa do barro que ele já tinha na sua mão. Então vamos nos lembrar. Deus fala com Jeremias: ó, eu tenho algo para te dizer, mas antes de dizer eu quero que você veja. Jeremias vai até a casa do oleiro para ver, e quando ele percebe o que está acontecendo, ele percebe o processo. Qual é o processo? A peça está sendo feita, a peça que está sendo feita pelo oleiro, é o oleiro que está fazendo, mas mesmo assim a peça se desmancha e o oleiro então interfere no processo, faz outra coisa nova com a sua capacidade, com o seu poder, com a sua inteligência, ele interfere e faz outra coisa. Aí, o que acontece? Versículo 5, leia aí para mim. Versículo 6. Então, é aí agora, nesse momento exato, que Deus vai dizer o que ele queria desde o início. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que Israel é como aquele barro, né? O povo de Judá é como aquele barro. Ou seja, ele tinha um propósito, um desenho inicial, tinha um formato inicial, e no meio do processo, o que aconteceu com o barro? Ele se desmancha. Então, no meio do caminho, o que acontece com Israel? Ele perde o rumo, ele perde a essência, ele perde a natureza. Ele não é mais o que ele era. Não é mais o que ele era quando foi projetado. O que Deus havia proposto, projetado, construído, Israel se desmancha no meio do processo. E aí o que Deus vai dizer para Jeremias? Desmanchou, mas eu não vou jogar o barro fora, eu não vou pegar outro barro, eu vou usar o mesmo barro e vou fazer uma outra coisa. Então o que Deus está dizendo? Agora eu vou interferir no processo. Vou quebrar, né? Vou refazer aquele molde, vou fazer um novo molde. E vou fazer uma outra coisa. Bom, pergunta:
Pergunta óbvia. O barro interfere no processo? O barro pede para o oleiro fazer alguma coisa? O barro diz assim: ó grande oleiro, transforma-me conforme o seu querer. Tem isso no versículo? Não tem, até porque barro não fala. Se o dia que você estiver na frente de um barro e ele falar, o que você faz? Corre, que é um barro endemoniado. Barro não fala, barro não pensa, barro não tem opinião própria, não tem vontade, então ele não tem o querer, ele simplesmente desmancha e há uma interferência do oleiro direta, como diz o texto de Isaías que nós lemos hoje no início: ó Senhor, tu és oleiro, nós somos o barro, tu és oleiro e nós somos apenas a obra das tuas mãos. Então Deus interfere. O que Deus está dizendo para Jeremias? Deus está dizendo: o meu povo será quebrado para que seja reconstruído. Não é o povo que vai pedir: Deus, quebra-nos e restaura-nos. Porque se o barro tivesse vontade, provavelmente ele diria: não, deixa como está. Deixa como está. Vamos ler o versículo no mesmo capítulo, Jeremias 18. Jeremias 18. Vamos ler o versículo 12, diz assim: eles dizem, não há esperança, seguiremos nossos próprios planos, e cada um fará conforme o seu próprio coração. O que diz o versículo 12? O versículo 12 diz que se o barro tivesse vontade, ele diria: não, deixa como tá bom assim. É assim mesmo que tem que ser. Só que como o barro não tem vontade, o oleiro interfere no processo e diz assim: não vai ficar assim, eu vou reconstruir. Reconstruir significa o quê? Que o primeiro vaso já não o quê? Não existe. Vai sobrar algum vestígio do primeiro vaso? Vai sobrar algum pedacinho dele, alguma identidade? Nada. Ele será destruído para que um outro vaso seja construído. Vai desaparecer. Aquele primeiro vaso vai acabar. Um outro vaso vai seguir. Se o vaso pudesse falar, provavelmente ele diria: não faça isso comigo, deixa como está tudo bem, vamos seguir em frente, que é mais ou menos o que o texto diz no versículo 12: seguiremos nossos próprios planos. Mas aí o oleiro interfere e diz assim: não, vamos fazer um vaso novo. E aí Deus diz para Jeremias: não posso eu, Jeremias, fazer com a casa de Israel o mesmo que o oleiro faz com o vaso, porque Israel é como barro nas minhas mãos. O que Deus está dizendo? Israel vai espernear, reclamar, sacudir, se queixar, dizer que não quer, dizer que não concorda, dizer que não aceita, dizer que não atura, dizer que não pode, mas eu vou fazer outra coisa assim mesmo, porque o povo será quebrado para que seja reconstruído. Bom, aí o que o vaso representa? O vaso, no caso do texto, ele, pensando no contexto da obra do livro de Jeremias, o vaso quebrado representa o orgulho do povo ferido. O povo é orgulhoso, arrogante, soberbo. Vamos ler o texto. Versículo 7. Se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar, demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer. Então Deus está dizendo: se eu em algum momento prometer que o juízo virá, se a minha palavra apontar para uma correção, e o povo, a nação, se manifestar com o coração quebrantado,
humilhado, reconhecer as suas falhas, o que vai acontecer? O que Deus diz que vai fazer? Como é que está escrito? Versículo 8, eu me arrependerei do mal. O que significa isso na Bíblia? Eu tinha tomado uma decisão, mas diante da reação do povo, diante do quebrantamento, diante da humilhação, diante do reconhecimento, eu ia trazer o juízo, mas eu não vou trazer o juízo mais, porque eu acho que o pessoal repensou a vida, né? Versículo 8, repensou a vida. Uma pessoa que se arrepende é uma pessoa que está quebrada, quebrantada. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que chora, que se arrepende, que se humilha, porque reconhece que não estava certo, que não estava bom. O arrependimento e o quebrantamento nada mais são do que frutos de um reconhecimento. Tudo que um pai e uma mãe querem é, após a repreensão, que os filhos digam assim: é verdade, mãe, está certa. Essa frase é comum ou é rara? Ela não existe. Mães desesperadas dizendo, ela não existe. Tudo que os pais querem é que os filhos não, é verdade, pai, você tinha razão. Porque ao dizer que a pessoa tem razão, o que significa? Que ela reconhece. E quando o pai está enfesado, né, como o Francisco aqui na minha frente, furioso, vermelho, soltando fumaça, já com a escopeta engatilhada, e o filho diz assim: não, pai, eu reconheço. O que acontece com a ira? Pô, ele guarda a escopeta. Quando a pessoa reconhece que está errada, o que acontece? A ira diminui, né? A fúria diminui. Você pensou em quebrar tudo, mas você fala: não, peraí, calma, vamos conversar. Há uma esperança, há um canal de diálogo aberto. Não é necessário mais quebrar tudo. Mas aí o versículo 9 diz: se em algum momento eu falar em edificar, estabelecer uma nação ou reino, e essa nação fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer. Agora diga aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando o que, meus irmãos? Como é que está na sua Bíblia aí? Uma calamidade. Estou preparando uma calamidade e um plano contra vós. O que Deus está dizendo? Que Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê contra Israel? Vai trazer o juízo. Vai quebrar o quê? O vaso. Quebrar o vaso é uma maneira poética de dizer: vou destruir o que está lá e vou fazer outra coisa. É uma maneira suave, né? Uma maneira leve de dizer: vou refazer o negócio. Diga ao povo de Israel: estou preparando uma calamidade, estou preparando um plano. Convertei-vos cada um do seu caminho e corrigi os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não é esperança, seguiremos os nossos planos. O que Deus está dizendo? Eu estou pedindo para que eles se arrependam, eles não se arrependem. Eu estou dizendo para eles reverem a vida, eles não querem rever. Eu estou dizendo para eles corrigirem o rumo, eles não querem corrigir, e eles me ignoram. Então o que eu vou fazer, Jeremias? Eu vou entrar lá e vou quebrar o vaso. Já que o vaso não se mexe, eu vou lá e vou quebrar o vaso. Vou desarrumar o negócio todo. Então a mensagem do oleiro representa o quê? Um ato soberano de juízo de Deus contra um povo que é orgulhoso e não aceita a correção. Então não é uma história de arrependimento, é uma história de orgulho. O povo de Israel é orgulhoso. Então pergunta, pensando no texto dessa forma, pensando no texto como ele realmente é, pensando na história como ela realmente
diz e o que ela realmente transmite, pensando no conceito de que todas as vezes que Deus interfere dessa forma, é porque o juízo está sendo derramado, a pergunta é: quem de nós deseja ser um vaso quebrado pelo oleiro? Quem é que vai pedir? Quebra a minha vida. Você entendeu a diferença? Essa que é a diferença. Entendendo o que o texto realmente diz, entendendo que a chegada do oleiro na olaria é para quebrar o que estava lá, comparando o vaso com Israel, comparando a altivez de Israel com aquilo que Deus está fazendo, então, quem de nós gostaria de ser quebrado? Porque se Deus nos quebrar, o que está acontecendo na nossa vida? Se Deus vier nos quebrar, Deus está trazendo o que sobre nós? Juízo. É melhor que a gente faça o quê? Melhor que a gente se auto-quebre a si mesmo, não é isso? É melhor que eu auto-quebre-me a mim mesmo. Porque se Deus vier nos quebrar, é porque está ruim. Tá certo? Bom, Leclerc, então a gente não pode mais cantar a música? Claro que pode cantar a música, porque o que a música está dizendo, a gente já entendeu. O que a gente descobriu agora é que o que ela está dizendo é o contrário do que o texto diz. Mas a música é bacana. O desejo de ser restaurado é bacana, a música é bonita, ela só não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Porque se nós entendêssemos o texto como ele é, nós nunca faríamos essa oração: Senhor, quebra-me. Porque se Deus vier me quebrar, meu irmão, vai ficar ruim o negócio. É porque está ruim. Agora ninguém vai querer cantar. Não é verdade? Então vamos ler de novo, já lemos, né? Versículo 7, versículo 8 e versículo 11. Há uma promessa. Qual é a promessa? Se houver quebrantamento, não precisa o quê? Não precisa quebrar o vaso, pô. Deus volta, não, tudo bem, ok. Não. Já falei para vocês que tem aquele site, né, aquela página no Facebook, Frases de Mãe, não falei? Não tem? Já falei que tem aquela Frases de Mãe. E a mais famosa, a mais conhecida é aquela que todo mundo já sabe. Se eu for aí achar, eu vou esfregar na tua cara, não é isso? Aí eu vi isso hoje de manhã lá em casa. Mãe, cadê não sei o que? Tá lá não sei onde. Aí eu vi a avó lá de cima. Não tá aqui não. Aí a resposta: se eu for aí te encontrar, eu vou... Aí o que o adolescente faz? Procura e encontra. A intensidade da procura representa o quê? O quebrantamento. Porque se o objeto for encontrado, não precisa quebrar o vaso. Achei. Estava lá, não estava? A resposta da mãe: é, estava. Eu sei que estava. Então o que Deus está dizendo? Versículo número 8. Se a nação contra a qual eu falar se converter, também eu me arrependerei do mal que planejava lhe fazer. Isso vai nos lembrar um outro texto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Fala de cor: se o meu povo se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então, e perdoarei os seus pecados. Então, os textos são parecidos. O que Deus está dizendo? Se houver quebrantamento, não precisa quebrar o vaso. Então, nós não precisamos pedir para Deus quebrar. Nós precisamos nos arrepender. Porque o quebrar representa o juízo. O problema é que o coração do homem, que é o nosso coração, o meu coração, é orgulhoso. E o coração orgulhoso subestima a correção. Os filhos não fazem isso com os pais, eles subestimam.
Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 13 anos, 12 anos, do lado do meu prédio tinha um terreno baldio. Acho que eu já contei isso aqui na igreja, que eu estou ficando velho e estou repetindo todas as histórias. Tinha um terreno baldio, terreno que tinha lá um barranco lá vermelho, lá perigoso. Se você caísse dali, se machucava. E eu não enxergo direito, né? Já viu, né? Que eu vivia me machucando, né? Vivia me escacetando. E aí o meu pai me pegou lá e ele disse: é a última vez que eu falo com você. Se eu pegar você aqui de novo, você vai ficar 30 dias sem sair de casa. Você vê como é que marcou a minha vida. Eu preciso fazer terapia. Então, mas aí o que o garoto burro faz? Faz o quê? Volta. Por quê? Subestima a inteligência dos pais. Ah, não vai acontecer, né? Ele não vai me ver. Eu vou conseguir, vou montar um esquema. Mas vocês sabem, como eu também sei, que todo pai e mãe tem unção. Concorda? Uma unção sinistra. Ele chega na hora, ele bota a mão no lugar onde você escondeu, ele descobre o negócio. Tem uma unção sinistra que, de repente, quando você menos espera, chefe também tem essa unção. Você chegou atrasado, na hora que você está entrando, ele aparece. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava numa editora, há muitos anos atrás, ainda existia o fotolito, que eram as chapas, né, que você fazia. Nós fizemos um material lá que tinha 300 e poucas páginas, tinha uma pilha de fotolito assim, caríssima, aquilo era muito caro, que eram as lâminas que você fazia para rodar o livro na gráfica. E aí a chefe chegou, estava escuro assim, já era véspera do evento, 8 horas da noite, tá tudo pronto, tá tudo certo, tá tudo... Deixa eu dar uma olhadinha. Ela puxou uma do meio, assim, do meio. Aquela puxou, tinha um erro. Aí você pensa assim, chefe maldito, você pensa. Mas ela tem uma unção, cara. Pega o negócio na hora. Então, subestima a inteligência. É mais ou menos o que Israel está fazendo. Vamos ler o versículo 15. O meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos. Trilhas antigas andam por atalhos que não são planos. Versículo 17. Eu os espalharei como vento diante do inimigo. No dia da calamidade, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto. Essa frase aqui, ó, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, eu lembro do meu pai falando assim: se eu te pegar de novo, tu vai ficar 30 dias de castigo. Mas o povo subestima o que Deus está dizendo. Nós podemos nos lembrar também de uma outra passagem que nós estudamos aqui, do rei Josias. Nós estudamos aqui já. O rei Josias encontrou um livro, uma parte da lei de Moisés no templo. E o livro tinha várias maldições e juízos que Deus havia lançado sobre Israel. Josias então se prostra, chora, ora, pede ajuda, consulta a Deus, e quando Deus responde, Deus diz: nenhuma das palavras daquele livro cairá por terra. Tudo o que eu disse vai se cumprir. Jesus também diz lá no finalzinho de Apocalipse: não tirem um tio, não acrescentem um acento, porque tudo que está escrito nesse livro se cumprirá. Então o que acontece no nosso coração? A gente subestima, acha que não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Mas Deus está disposto a restaurar. A gente tem que botar isso na cabeça, meus irmãos. Restauração é um processo mais complexo do que construção. Você já viu obra de restauração? Restauração de museu, de prédio, de pintura, né? A Célia que está ali gosta de fazer obra manual, né? Você sabe que restaurar, né? Pintar de novo, refazer, é muito difícil. E muitas vezes você tem que derrubar para fazer outro. Então quando a gente fala sobre restauração, parece até: Senhor, vem e nos restaure. Parece até que é um negócio legal. Não é legal não, cara. Vai ficar ruim o negócio. Vai ficar difícil. Porque a restauração
ela é um processo de reconstrução. A reconstrução do vaso representa o desmanche do barro. Deus está afim, mas eu acho que a gente não. Se a gente soubesse ou não subestimasse, nós talvez não clamássemos por isso. Então agora a gente está pronto para aprender do texto. Primeira coisa que nós vimos é que tem um contexto por trás, né? Qual é o contexto? Todo o livro de Jeremias é um livro de juízo. Se é um livro de juízo, não pode ter boa notícia, só tem má notícia. Segunda coisa, o oleiro e o barro não representam essa coisa bonita que a gente canta. Ah, Senhor, pega a minha vida e faça de novo. Eu quero ser como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro. É bonito, mas o livro não é bonito e a história não é boa. E Deus está muito afim de quebrar e fazer de novo. E para quebrar, destrói. E quando a gente canta, né, às vezes talvez nós não tenhamos noção do que Deus está dizendo. Quando eu era da Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, numa galáxia muito, muito distante, né, toda vez que tinha culto de missões na igreja, o coral cantava: eu quisera ir aos campos missionários. Eu quisera ir aos campos... quisera nada, meu irmão. Quisera nada. Se tu soubesse a dureza que é, a dificuldade que é, não tem quisera. Mas é porque muitas vezes nós cantamos e falamos da boca para fora. Sequer temos a verdadeira noção do que estamos cantando ou dizendo, como a música famosa, né, do oleiro. Bom, o que podemos aprender do texto, né? Coisas que podemos aprender. Primeiro, Deus se interessa. Deus se interessa pela nossa vida. Por isso Ele vai nos confrontar quando necessário. Ok? Muito cuidado com esse discurso pós-moderno, contemporâneo, do nosso tempo, como você quiser chamar, do Deus me ama, mas é um Deus me ama legenda condescendente. Beleza? Deus me ama como eu sou, do jeito que eu estou. Não, não é assim. O amor de Deus é um amor que trará confronto, porque o desejo de Deus é nos transformar. Então Ele ama, porque ama, Ele quer transformar, e muitas vezes quando nós falamos sobre essas coisas, parece que a gente está falando só ludicamente. Ele me ama, eu sou uma pessoa preciosa para Deus. Mas assim, bom, se nós somos preciosos, Ele vai nos corrigir quando for necessário, está dentro do pacote. Vai nos colocar no rumo, vai intervir e quebrar, porque Ele se interessa. Então Ele se interessa por Israel. Se Ele não se interessasse, Ele deixava para lá, estava nem aí. A gente só se preocupa com aquilo que nos interessa. Se não interessa, deixa para lá. Então Ele se interessa. E Ele vai nos confrontar quando for necessário. Essa é a mensagem do texto. Então nós somos o barro nas mãos do oleiro. E o oleiro tem todo o poder para nos transformar. E isso deve gerar no nosso coração temor. E não uma expectativa alucinada, né? Romântica, no mau sentido. Se Deus tem todo o poder para mudar tudo, no próximo minuto, isso deve nos gerar grande temor. Vamos lembrar de um texto também, que é uma historinha que Jesus conta, né? Do camarada que tinha celeiros. Lembram desse texto? Ele tinha celeiros e tinha estoque. E o estoque foi aumentando. E ele mandou aumentar os celeiros. E um dia ele olhou para tudo aquilo e disse: minha alma, goza, aproveita, se satisfaz, porque é tudo teu. E Deus então vai dizer assim: louco, essa noite... Como é que está no texto? Parece até filme de terror, né? Esta noite pedirão a tua alma. E aí a tradução antiga, né? O que tens preparado para quem será? Vai ficar tudo aí. Então, não pode. A intervenção de Deus, ela é perigosa. Por isso que é temor. A palavra é temor, porque tudo que Deus bota a mão
é perigoso, vai nos afetar de alguma forma. Então deve haver temor no nosso coração. Igual quando os irmãos cantam, né? Derrama a tua glória. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama. Pô, o cara devia ter medo de falar isso, porque se a glória de Deus cair sobre nós, não sei se a gente sobra, não sei se a gente aguenta. Não sei nem o que acontece. Se Deus nos visitar profundamente, completamente, eu não sei o que acontece com a gente não, porque do jeito que eu andei hoje, do jeito que eu andei ontem, eu acho que a glória de Deus me consome. Então, às vezes, o nosso desejo não corresponde à realidade, é uma realidade verdadeira, romântica, né? É uma realidade falsa. Então, Deus se interessa e vai nos transformar segundo o seu querer. Segunda coisa que o texto vai nos ensinar é que a vida vai nos quebrar. Vamos ler o texto? Gálatas 5, 19 a 21. Quem achar pode ler bem alto, por favor. Isso. As obras da carne são manifestas: imoralidade, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, bacana. Então vamos pensar no texto. Ó. O texto de Gálatas 5, 19 a 21 fala sobre as obras da carne. Depois o texto vai falar sobre as obras do Espírito. Né? O que nós temos em nós? Carne ou Espírito? Pensa direitinho. Pensa antes de comer. Depois que a gente come, a gente não pensa bem. Né? O açúcar vem no cérebro e afeta nosso raciocínio. O que tem dentro de nós? Carne ou Espírito? Qual a obra que... O que é comum? Qual é a inclinação do nosso coração? Carne ou Espírito? Carne. Bom, a gente se parece mais com essa passagem do que com a passagem do Espírito. Porque para a gente gerar, para que nós sejamos capazes de gerar fruto do Espírito, nós precisamos de quê? Precisamos do Espírito. De uma intervenção do Espírito. De uma ação do Espírito. E isso vem de dentro ou vem de fora? Vem de nós ou vem de Deus? Vem de Deus, então não depende não. O que é comum na nossa vida? A carne ou o Espírito? O que é comum é a carne. Então isso tudo que o apóstolo Paulo relaciona é o que nós somos. Nós não somos o Espírito. O Espírito quer produzir na nossa vida obras, resultados, ações dele. Mas o que nós somos de verdade é o que está ali no texto. E isso que está ali é o que nos quebra. É o que nos deixa quebrados. Então o que Deus espera de Israel? Nós não lemos no texto? Israel me trocou por ídolos falsos. Israel se curvou diante de imagens. Então o que Deus espera? Que ele confesse e reconheça e se arrependa. O que Deus espera? Senhor, nós somos idólatras. Senhor, realmente a gente tem uma inclinação para a imoralidade. Senhor, nossa cabeça, Deus, nos ajuda. Então não adianta a gente fingir que é o que não é. A gente é isso aí, então é melhor admitir. Senhor, realmente é verdade. Eu tenho inveja, eu tenho ira, eu tenho cólera, eu tenho maldade, eu tenho imoralidade, eu tenho mentira. É o que nós somos, pô. É o que nós somos. A prova de que nós somos isso, as obras da carne, é o fato de que Jesus morreu na cruz no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele morreu pela nossa condenação. A nossa condenação é essa aqui. Nós temos essa obra na nossa vida. E isso nos condena. Então Jesus morre na cruz e derrama o seu sangue
para que esse tipo de coisa que afeta a nossa vida seja perdoada. Então, todos nós que somos cristãos, não podemos chegar diante de Deus, domingo após domingo, como se nós fôssemos espetaculares. Não somos. Nós precisamos chegar diante de Deus com o coração quebrantado. O que é o coração quebrantado? Reconhecendo, Senhor, estamos aqui mais uma vez, na Tua presença, abrindo a Bíblia, e só podemos fazer isso por causa da Tua graça, por causa do Teu amor. Se dependesse de nós, nós não poderíamos. Afinal de contas, essa semana eu menti, eu desejei o mal daquela pessoa, eu senti inveja. Hoje de manhã, 10 minutos antes do culto, ali no estacionamento eu tive vontade de matar o diácono. Ali mesmo, bandido. Ele me deixou numa situação, a vontade que eu tive, igual o irmão aqui da igreja falou para mim domingo, pastor, ele me deu uma fechada, se fosse em outro tempo eu tinha dado um tiro na cara dele. Eu disse, que é isso, meu irmão? E eu disse para ele, eu falei, não, você não disse. Disse, não, você não disse. Eu fui lá e falei, vou te dar um tiro, você só não vai levar um tiro porque Jesus mudou a minha vida. Ah, mas isso revela o quê? Não, mudou, porque ele não deu tiro em ninguém. Revela que o que sai de dentro de nós é ruim, pô. É péssimo. Então isso é legal no texto. É legal porque Deus não espera de nós melhoria para nos amar. Deus já nos ama. Nem espera de nós melhoria para nos abençoar. Ele já nos abençoa. Nem espera de nós melhoria para nos visitar. Ele já está aqui entre nós. Amém, meus irmãos? Agora, Ele também espera que ninguém seja cara de pau, né? Ou cara de barro. Todo mundo tem que assumir. Não, é verdade, Senhor. Porque a vida nos quebra. Vejam o que diz o texto. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos. O barro se estragou. Numa versão, numa tradução mais apurada, o barro se corrompeu. Corrompeu-se o barro. Somos nós, pô. Nós já chegamos aqui corrompidos. Nas mãos de Deus mesmo. Com Deus segurando e tudo. Com Deus entre nós. Com a presença de Deus sobre nós. Com a palavra de Deus dentro de nós. Nós somos o barro. A gente se corrompe, desmancha. O cara levanta a mão, dá glória a Deus, fala em línguas e briga na rampa antes de ir embora. Não é assim? É a nossa natureza. É a nossa natureza humana. Bom, se nós esperarmos que isso não vai acontecer, nós vamos nos frustrar. E é por isso que há muitos irmãos frustrados, porque já é um absurdo, essa hipocrisia, vem brigando na rua, vem brigando na calçada, vem brigando no carro, depois levanta a mão na igreja, duas caras. Não, duas caras não, meu irmão, é isso mesmo, é o que nós somos. O que nós temos que fazer é assumir diante de Deus, dizer, Senhor, não consigo, está difícil, me ajuda. E aí Deus vai ajudar. A intervenção de Deus vem assim. Agora, se nós assumirmos uma postura hipócrita diante de Deus, né? Xinguei, gritei, bati, falei, e chego no templo, entre os meus irmãos, finjo que nada aconteceu e me comporto como se eu fosse a pessoa mais santa do mundo, bom, a chance do oleiro quebrar o vaso é 100%. Que aí o olheiro fala assim, o Leclerc é muito cara de pau, né? Vou jogar ele no chão, vou pisar em cima para ver o que acontece. Então, o que o texto vai nos ensinar? Que nós devemos nos auto-quebrar-nos a nós mesmos. Reconhecendo que somos homens e mulheres carnais, que os frutos que saem de nós são esses mesmos, nós dependemos de Deus para nos ajudar. Ok? Isso é importante. Crentes são pecadores, mas eles não amam o pecado. É só isso. Crentes tropeçam e se levantam e continuam andando. Crentes são tão pecadores quanto todos os outros. Eles só precisam reconhecer. É só o que Deus está pedindo. Reconheçam, vamos lá, todo mundo em fila, falando, é verdade, porque a vida vai nos quebrar. Bom, outra coisa legal, né, é que o oleiro, ele é paciente, versículo 4,
Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Tá vendo? O oleiro, ele é paciente. Paciente. Ele demonstra o seu poder com grande paciência. Ele inclina o seu coração. Tá vendo? Vamos ler outro versículo, Jeremias 13, versículo 9. Jeremias 13, versículo 9. O que diz o texto? Isso. Então, numa outra versão, quem tem a versão diferente? Isso. Farei eu mesmo apodrecer o orgulho, tá vendo? Quebrar o vaso significa o quê? Destruir o orgulho. Então, o que o texto está nos ensinando? Se nós ficarmos orgulhosos, o que Deus fará conosco? Ele vai nos quebrar. Que é o contrário do que a gente canta. Quando a gente canta, quebra a minha vida, a gente está dizendo o quê? Me abençoa, né? Me reforma, faz de mim uma coisa nova. Bom, mas se a gente pedisse para quebrar, não seria necessário quebrar, concorda? Se esse sentimento estivesse dentro do nosso coração, Senhor, eu preciso ser transformado, então não tem necessidade de quebrar, o vaso já está quebrado. É uma incongruência. Se eu pedisse, Deus me quebre, é porque eu já estou quebrado mesmo. Senhor, faça tudo de novo. É porque eu já sei que está uma porcaria. Não é o que acontece no texto. O texto vai dizer que Deus refaz. Porque o vaso é orgulhoso. Como diz o texto, farei apodrecer o orgulho. Bacana também o que o texto vai nos ensinar. Que Deus, quando reconstrói, Ele dá sentido. Qual é o sentido que o texto dá? Ele dá forma, ele dá beleza, ele dá utilidade. Vamos ler o texto de Romanos, texto que nós já lemos no início. Romanos 9, do 20 ao 23. Quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro? Olha só o que diz o texto, né? Texto difícil, texto teológico, texto controverso, texto polêmico, né? Mas não vou entrar em nenhuma polêmica, vou pensar só no barro, no oleiro, vou pensar só nisso. O que diz o texto? Olha, o oleiro não tem poder para com a mesma massa fazer um barro para uso honroso e um barro para uso desonroso? Está vendo? O que o texto está nos ensinando? Que o Senhor que dá forma, Ele também dá utilidade. É Ele que torna o vaso útil. É Ele que vai fazer com Israel o que deseja. Vamos ler outros textos. Provérbios 16, versículo 4. Isaías 64, versículo 8. Oséias, capítulo 8, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Cada um abre um, tá? Oséias 8, 8. Atos 9, 15. Romanos 9, 18. Vamos ler um de cada vez. Provérbio 16, 4. Quem achou? Então, é Deus que dá sentido. O vaso não se autodefine. É Deus que define. Seja lá o que for na nossa vida, meus irmãos,
tudo na nossa vida foi estabelecido por Deus. Ele é que dá sentido para a nossa caminhada. Isaías 64, versículo 8. Já até... Nós somos obra das suas mãos. Deus está dando sentido para a nossa vida. Deus está dando sentido. Oséias 8, versículo 8. É difícil até achar Oséias, né? Quanto mais 8, versículo 8. Ai, que bacana, tá vendo? Israel foi devorado, foi disperso, né? Agora ele é um vaso feio. Aquele vaso que você olha assim, todo descascado, né? Já lascado lá, que você não quer nem mais regar a planta, né? Ninguém tem prazer. Atos 9:15. Isso, Deus dizendo para Paulo, né, que assim, vou dar um sentido para a tua vida, vou dar um norte, vou dar um rumo. Romanos 9:18. Romanos 9:18. Isso, portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Bom, se é Deus que dá sentido, se é Deus que dá forma, se é Deus que dá beleza, se é Deus que dá utilidade, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Precisamos nos submeter. Submeter significa... Isso, se render, reconhecer, admitir o quê? Admitir que o vaso só pode ser construído ou destruído se o quê? Se o oleiro colocar a mão. Beleza? Isso é muito bacana no texto, assim. Você vê que Deus está repreendendo com juízo, né? Mas não perde a poesia, né? Ele está ensinando com poesia, com beleza. Está dizendo assim, ó, vou mostrar para você como é que funciona o esquema. O esquema é assim, o barro não tem poder, não tem vontade, não tem ação. Então eu espero, sinceramente, que Israel se incline. Vamos voltar no texto lá, Jeremias 18, versículo 11. Diga aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma calamidade, um plano contra vós, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e corrigi os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, seguiremos nossos próprios planos, cada um fará conforme a teimosia do seu coração maligno. Está vendo? O que é maligno, meus irmãos? Uma coisa maligna é ruim. Uma coisa maligna é uma coisa que destrói. Ela espalha o quê? Espalha o quê? O mal, né? O maligno é aquilo que espalha o mal. E o benigno é aquilo que espalha o bem. O tumor maligno faz o quê? Ele mata as células vivas do organismo. Então o maligno é aquilo que espalha o mal. Nosso coração maligno não é só o mal que está dentro de nós por causa da carne,
não vai nos afetar a nós mesmos apenas, ele vai se espalhar. Se espalha por todo lado, é a malignidade. E Deus, lá em Gálatas, vai dizer que o fruto do Espírito é o quê? É a benignidade, porque quando Deus está presente, ele espalha o quê? O bem. Deus é bom e benigno. É bom na sua essência e espalha o bem por onde está. E o homem é o quê? Maligno. Espalha o mal com o seu comportamento. Bom, ok, já aprendemos isso. Agora o texto não nos pede para sermos o que nós somos, ele só pede para reconhecer, para dizer assim, é verdade, coração mau. É só isso. Vamos nos lembrar do profeta Isaías? Abra sua Bíblia comigo. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. E acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, que cobriam o rosto, os pés, e voavam e clamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e as bases das portas tremeram, e a voz do Senhor, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, bacana o texto, tá vendo? O texto é sobre Deus. Como é que Isaías reage quando vê Deus? É o que eu falei das músicas, né? Senhor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah. Nós criamos uma expectativa sobre Deus que não é verdadeira, é falsa. Ela é romântica. Como é que ele reage quando ele vê Deus? Ele pensa, ai de mim, estou perdido. E aí ele faz o que Israel não faz. Ele reconhece, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei. Ele disse assim, não vai dar, não consigo. A presença de Deus deve despertar no coração dos seus servos temor suficiente para reconhecer a sua essência. Qual é a nossa essência? Senhor, nós somos barro. Somos barro, é o que ele está dizendo assim, não vou suportar. Mas aí a Bíblia diz o quê? Que um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, e disse, agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Você observa no texto que Isaías não precisou cantar, clamar, não precisou fazer sacrifícios, não precisou se prostrar diante de Deus, não precisou nem fazer uma confissão absurda, né? Que é uma influência que a gente sofre do paganismo ou do catolicismo romano. Ficamos às vezes orando, repetidas vezes, repetindo muitas vezes as coisas que nós fizemos de errado. É como se a repetição ou a memória constante dessas coisas nos limpasse diante de Deus. Mas o que nos limpa diante de Deus é Deus. Não é a nossa oração, não é o nosso clamor, não é o nosso esforço, não é o nosso mérito, não é a nossa cantoria. O que nos limpa diante de Deus é Deus. É tudo que Deus está pedindo, é clareza. E aí? Ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Não, tranquilo, é isso mesmo, mas eu posso purificar você. Muito bacana, né? Isso vai nos lembrar uma outra passagem, uma passagem lá do Novo Testamento, quando Jesus vai curar um homem, se aproxima da casa dele, e quando ele se aproxima daquela casa, os homens vêm na direção de Jesus e dizem, por favor, não entre na nossa casa, porque nós não temos condição moral, capacidade, bondade. Nós somos romanos, somos publicanos, somos pecadores, somos impuros. A mesma coisa acontece quando tem a pesca maravilhosa e Pedro vê quem Jesus é. Ele se prostra diante de Jesus e diz, por favor, saia do meu barco, saia da minha frente, eu não consigo ficar na sua presença.
Então aquela coisa do Shekinah, né? Da glória, quero ver a tua glória, quero habitar nas estrelas, quero sentar no trono, é tudo coisa de gente que não está lendo a Bíblia direito, não está raciocinando. É coisa da nossa cabeça romântica, não é? Não é isso que a gente quer. Se a gente soubesse o que está pedindo, né? Como dizem aqueles contos de fadas europeus, né? Cuidado com o que você pede, né? Que pode se realizar. Se a gente soubesse o que está pedindo, talvez a gente não pediria. Então o que o texto está dizendo é que Deus dá sentido à nossa vida. Então Ele está disposto a restaurar. Deus está disposto. Então, para que essa restauração não venha com quebradeira, com destruição, o que Deus nos pede? Leveza, verdade, clareza, tranquilo. Então vamos orar, beleza? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Testificou lá. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, porque a tua palavra traz clareza ao nosso coração. E ela nos tira, às vezes, de expectativas que não são verdadeiras. Senhor, muito obrigado porque a tua palavra ilumina os nossos olhos e nos faz pensar no grande poder que o Senhor tem por nós. Eu reconheço aqui com os meus irmãos que somos barro nas tuas mãos, Senhor. O que podemos fazer se o Senhor estender o teu braço sobre nós? O que poderemos fazer se o Senhor resolver quebrar a nossa vida? Como nós reagiremos? Ó Deus, somos tão insignificantes diante da tua grandeza. Somos tão insignificantes, tão pequenos diante da tua glória. Por isso eu quero, junto com os meus irmãos nessa noite, glorificar o teu santo nome. Porque apesar de toda essa glória que o Senhor tem, como nós cantamos, o Senhor decidiu viver na nossa vida, entrar no nosso coração. Esse ser tão insignificante que é o ser humano, como a flor da erva, que de manhã é bonita e de noite está seca. O Senhor nos decidiu nos tornar co-herdeiros com Cristo Jesus. Apesar de sermos tão falhos, um templo feito de pó, o Senhor decidiu encher o nosso coração com o teu amor e com a tua presença. Então nós queremos te agradecer, Deus. Coloque nos nossos lábios um cântico de louvor. Coloque nos nossos lábios, Senhor, uma palavra de gratidão. Todas as vezes que o orgulho cegar os nossos olhos, ó Deus, traga a luz da tua presença sobre nós. Todas as vezes que a soberba tentar nos convencer de que somos alguma coisa, de que o nosso trabalho tem algum valor. Ah, Senhor, por favor, nos faça enxergar novamente quem nós somos diante da tua presença sublime, Senhor. Por favor, não nos deixe viver com o coração tolo, com a mente tola, Senhor. Mas nos dê graça, nos dê clareza. Bendito é o teu santo nome, bendita é a tua palavra, bendito oleiro é o Senhor, que faz de nós barro inútil, vasos de honra na tua presença. E nós te louvamos nessa noite e pedimos, Senhor, por todos aqueles que anseiam, que desejam a tua presença. Senhor, estenda a tua mão sobre eles e transforme este barro em algo útil para a tua presença. Ó Deus, traga, Senhor, lucidez ao nosso coração, para que possamos te louvar, sem busca por mérito, sem dar valor aos rituais. Ó Deus, nos ajude a viver na tua presença com coração grato, porque tudo que nós temos do Senhor é resultado da tua graça na nossa vida. Louvado seja o teu santo nome. Amém, meus irmãos.